Shalom, shalom, boa noite, uma paz gloriosa a todos vocês que estão juntinho conosco, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos aí ligados, e eu quero agradecer a sua participação, você que está aí curtindo, compartilhando, você que já se inscreveu no nosso canal também, Igreja Sevim, Catedral da Fé, tá? Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreva,
porque todas essas mensagens, inclusive mensagens que ministramos na igreja também, sobre vida no Espírito, sobre reinar em vida, estão no canal Igreja Sevim Catedral da Fé. E para você entender sobre esse tema, sobre o tema que vamos ministrar hoje também, é tudo uma linha de mensagens que diz respeito a reinar em vida. E hoje eu quero dar um título a esta mensagem. Quero dar um título a esta mensagem: Cristo nos entronizou. Nós fomos entronizados através de Cristo. Entronizados, ou seja, está assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Cristo nos entronizou com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho, tá? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios. Nós vamos aqui entender, fazer com que esta palavra venha estar inserida no nosso espírito. Ela tem que fazer parte do nosso interior e não apenas um conhecimento intelectual de Bíblia. Muitos anos da minha vida, eu acredito que isso já aconteceu com inúmeros cristãos, com líderes que me ouvem neste momento e que vão me ouvir. Eu acredito que esta mensagem chegou até você e vai chegar até você, não foi por um acaso, mas para trazer crescimento à sua vida. Um dia eu li a Bíblia, como às vezes se lê assim, de uma maneira corriqueira. Você lê as histórias bíblicas, você lê de maneira muito corrida: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Enfim, você lê a Bíblia, mas você precisa trazer esta palavra, permitir que a sua consciência venha se abrir. Essa faculdade impressionante, maravilhosa, chamada consciência, aonde a sua capacitação ela é medida através dela, através desta consciência, do nível de consciência que você tem de Deus, tá? Falando de vida espiritual, você pode ter uma boa consciência profissional, você pode ter uma boa consciência de boa conduta na sociedade, de seguir normas, leis, uma disciplina no trânsito. Você pode ser até uma pessoa que tenha consciência dessas coisas. Mas nós estamos tratando aqui de consciência espiritual, tá? Consciência espiritual. E eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 4, primeiramente, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala sobre ali aquela demanda entre Jesus e Satanás. O diabo querendo fazer Jesus sair da rota. E aqui diz assim, no capítulo 4: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era uma prova, era um teste para servir para nós hoje, como exemplo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, colocando dúvida em Jesus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, você está com fome, jejuando 40 dias e 40 noites ali naquela peleja contra a fome,
transforma essas pedras em pães e coma, se tu és o Filho de Deus. Aí Jesus mencionou o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, não só de alimento natural, mas vamos viver de toda palavra, vamos nos alimentar de toda palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra que nós estamos aqui em mãos, a Bíblia Sagrada, nós vamos aqui meditar no livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 2. Ela é a pura palavra de Deus. Então é sobre ela que a nossa consciência espiritual tem que ser exercitada. A fé é produzida assim. A fé é produzida pela palavra. Para você ver a importância de você não somente tomar conhecimento da palavra de Deus, mas você exercitar a sua consciência espiritual, a sua fé sobre esta palavra. Então nós vamos ler, nós vamos buscar entendimento para que a nossa fé venha crescer e o nível de consciência venha se expandir em Deus. Porque quanto mais eu tomo conhecimento prático, em consciência, é uma faculdade do Espírito, é a consciência, o Espírito, a voz do Espírito. A voz mental, são os pensamentos que fluem na sua mente aí. Você está pensando, agora você vai pensar numa maçã. Eu mandei você pensar numa maçã e você está pensando numa maçã. Ou então você vai pensar agora numa fruta que você gosta, ou numa comida que você gosta. Você agora está pensando nessa comida. Não tem jeito. A partir do momento que eu falei, sua mente produziu rápido. Isso são os pensamentos. E aquele fluxo de pensamento que vem, às vezes, por alguma coisa que você está passando, aqueles pensamentos ficam borbulhando na sua mente. Isso é a mente. Mas a consciência é a voz do discernimento. A voz que fala com você no seu interior. É de dentro para fora. É Romanos 9:1. O apóstolo usou várias vezes versículos falando da consciência, a voz do Espírito, a voz do homem interior. E ele disse em Romanos 9:1: em Cristo eu digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, é aquela certeza, é aquela voz que te confirma, ou então te reprova. É aquela voz que você vai tomar uma atitude e de repente é uma atitude errada e a sua consciência, olha, não faça isso, está errado, você vai sofrer consequências, olha, cuidado, ó, não vá nesse caminho. É a voz da consciência, a voz do homem interior. Então eu preciso exercitar esse homem interior, o homem da fé. Eu preciso viver o que está escrito. Eu preciso me lançar na fé sobre essa palavra que nós vamos ler aqui agora. E eu vou buscar explanar ela da maneira mais simples possível, para você entender, para que você venha crescer, porque eu acredito que todos nós queremos crescimento, todos nós queremos galgar níveis maiores em todas as áreas da vida. Só não pensam assim aqueles que pararam de sonhar, pararam de querer mais de Deus.
Pois o mandamento é, desde lá do Gênesis, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Ou seja, se expanda, cresça, desenvolva, reine. Palavra domínio está relacionado a reinar, a administrar, a estar sob liderança, domínio. Essa é a palavra-chave que Jesus nos deu, esse privilégio de domínio. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então são palavras de autoridade, de governo, porque você sabe que Jesus é um rei, e nós somos seus seguidores, somos seus filhos. Então, se ele é rei, ele nos chamou para servi-lo e para aprender a governar também, governar a nossa vida, governar a nossa família, governar nossos sentimentos, nossa mente, governar nossas atitudes. Você tem que ser alguém que exerça domínio, primeiramente pela sua vida. Pela sua vida. Você tem que ter domínio. E para isso, você precisa entender sobre vida espiritual. Sobre vida espiritual. Você é o que Deus falou que você é. Você não é aquilo que Deus falou que você não é. Você possui aquilo que Deus falou que você possui. E assim por diante. O que Deus falou é o que vale. Não é o que a sua mente diz para você. Porque nós não estamos vivendo uma vida natural. O justo viverá da fé. É através da fé. E a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a palavra que produz fé. Sem a palavra, a fé que a pessoa possa pensar que tem, falando de vida espiritual, vida cristã, é uma fé sem base nos princípios de Deus. E essa pessoa vai tomar muita atitude em fé, mas errada. Ela vai fazer muita coisa desgovernada, fora do princípio, fora dos caminhos de Deus, fora da vontade de Deus. Uma vez, eu ouvi um homem de Deus, há muitos anos atrás, eu era novo convertido, na verdade eu ouvi através do livro, eu li o livro dele, e ele falava algo que me chocou profundamente, positivo, no sentido positivo. Há aproximadamente 30 anos atrás, eu li esse livro. E ele disse que ele chegou uma época da vida dele que ele não tomava mais decisões erradas. As decisões dele eram decisões corretas, decisões precisas, atitudes que ele tinha que tomar em decisões na vida. Alguma coisa relacionada à obra de Deus, à família, enfim, decisões que se tomam, que as pessoas geralmente ficam perguntando: puxa, eu quero ouvir Deus falar, né? Você já conhece bem isso no nosso meio pentecostal principalmente, né? Ah, eu quero ouvir Deus falar, e as pessoas ficam buscando lá e cá pessoas, né, que lhe entreguem uma palavra profética, né, para que ela seja guiada por aquela palavra. E muitas das vezes se torna um perigo, muitas das vezes, porque não descremos e não somos alheios às manifestações de Deus. Claro que elas existem e elas acontecem na minha vida e pode acontecer na sua também, mas não é uma regra. Não é uma regra. A palavra a qual Deus nos manda viver por ela é principalmente a palavra que já está escrita nos 66 livros.
já está revelado. Já está. Eu não tenho dúvida nenhuma, e você também, você que crê na Bíblia como a autêntica palavra de Deus, infalível. Infalível. O que está escrito é a palavra de Deus. Basta ser bem interpretada. Tem o Antigo Testamento, coisas que se praticavam lá, a vida espiritual lá no Antigo Testamento e a vida espiritual no Novo Testamento. Quem estuda a palavra de Deus sabe disso. Então precisamos entender e discernir essas coisas. Mas isso é um tema mais além. Mas eu quero dizer que é sobre esta palavra que nós vivemos. Se você viver sobre esta palavra, você terá um cristianismo de êxito. Você vai florescer como um jardim bem regado. Você vai ser uma árvore que vai dar frutos. A sua palavra terá firmeza. A tua palavra não será sim e não. Ela será sim, sim e não, não. Você não vai oscilar. Você terá uma mente, uma consciência aguçada, uma mente transformada pela palavra de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com o sistema. Não é com a criação de Deus. É com as leis estabelecidas, normas. Muitas das vezes, práticas injustas, mensagens que são lançadas. Não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela vem para nós, mas a nossa mente tem que ser transformada por ela. Eu preciso pegar a bagagem de Adão, a bagagem da mente, essa bagagem, esse acúmulo de conhecimento que o mundo inseriu na minha mente, na sua, formatou esse velho homem, essa velha raiz adâmica antes de Cristo. Nós temos essas raízes, essa natureza de viver o natural, de crer no que vê, crer no que toca, no que ouve. É os 5 sentidos. São os 5 sentidos. O homem natural, que funciona para tocar o mundo natural. Mas a sua consciência, a voz do Espírito, o discernimento do homem interior, ele é para ser alimentado pela palavra, a palavra revelada. O que Deus disse é. O que Ele afirmou é. O que Ele prometeu vai acontecer. E o que Ele já realizou é fato, não é promessa mais. Então você vai se deparar na Bíblia com promessas, são coisas que vão acontecer. Fatos consumados, são obras realizadas, já foi realizada. Por exemplo, Jesus não vai morrer mais por ninguém. Ele não vai ser sepultado e ressuscitar e se assentar nos lugares celestiais já para governar novamente. É um fato, não é promessa mais. Ele já executou, está consumado. Mas a vida eterna, no reino eterno, é uma promessa. O corpo glorificado é uma promessa que vai acontecer. Mas nós temos que discernir isso. Promessas e fatos. Existem promessas para a eternidade
promessas para esta vida. Se credes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É uma promessa. Se você entender isso, você vai poder desfrutar de uma vida cristã favorável. Então, eu vou traçar aqui para você, depois ouvir novamente esta mensagem, pegar sua Bíblia e falar: não, eu quero viver esse negócio. Eu quero viver esse negócio. Quer dizer que em Jesus nós fomos entronizados. Exatamente. Mas e o Evangelho da Cruz? O Evangelho da Cruz, ele é uma obra realizada. Ele é uma etapa do que veio a ser o Evangelho. O Evangelho não pode ser caracterizado como o Evangelho da cruz. Não. Muitos anos eu fui levado a olhar só para a cruz. Dificilmente ministrávamos mensagens como essa. Então, nós fomos levados à cruz. Mas quem foi levado à cruz com Cristo? Adão. O velho homem morreu. Ali na cruz foi morte. Ali na cruz foi morte, não foi vida. Ali foi morte. Jesus matou, juntamente com ele, toda a humanidade, descendência de Adão. Toda a humanidade foi morta em Cristo. Deus uniu a humanidade a Cristo e matou Jesus. E assim, pelos olhos da fé, Deus viu toda a humanidade morrendo juntamente com Cristo. Isso é uma obra espiritual, uma obra de fé. Então quer dizer que Adão, a minha natureza adâmica, morreu com Cristo? Morreu. E foi sepultada também? Sepultada. Fomos sepultados com ele no batismo. Sepultados, já falei nas lives aqui inúmeras vezes sobre isso. Fomos sepultados com ele no batismo. E aí? Parou? Não, prosseguiu. São 4 etapas. Ressuscitou. Fomos ressuscitados com ele também. Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Quer dizer que nós fomos ressuscitados com Cristo? O processo prosseguiu? Sim. Matou Adão, sepultou Adão, ressuscitou agora uma nova criatura. Nova criação em Cristo. Adão ficou morto. Adão ficou morto. Nós agora ressuscitamos com Cristo. E aí? Parou? Não. Fomos elevados aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui o benefício disso. E isso tem que ser encarado com a consciência da fé. A consciência da fé. Você tem que permitir que a sua fé veja isso pronto. Se você não exercitar isso, você vai viver como um cristão salvo, crendo no perdão dos seus pecados, mas sem uma vida espiritual a nível do que Deus gostaria para você. Você vai ser um cristão almático, um cristão que vai viver comumente, como se fala, um cristão que vive na carne. Viver na carne é viver nos 5 sentidos. É analisando tudo segundo a ótica natural. Não significa exatamente só o pecado. Né? As pessoas encaram viver na carne, é viver no pecado grotesco, prostituição, bebedice, né? Obras da carne lá de Gálatas. Não. Um cristão carnal é um cristão que vive somente
na mente dele. Ele vive atribulado, ele vive inseguro, ele vive duvidoso. Ele só confessa aquilo que os seus olhos vê. Ele só crê no que vê. Ele só crê no que toca. Ele não é um cristão da fé. Então ele é um cristão carnal. Não estou chamando você de um cristão mundano, pecador, que vive pecando, pecados grotescos, se lançando no mal deste mundo. Não, não é isso. É viver uma vida a nível natural, como cristão. Viver igual vive a sociedade. O pânico pegou a sociedade, pega você também. A depressão, a insônia, o desespero, pega a sociedade, pega você também. Porque você vive no nível da mente. Você vive no nível dos 5 sentidos, do homem exterior. Mas essa palavra que eu vou ler aqui, você deve estar aí, poxa, curioso, né? Poxa, mas cadê a palavra que o apóstolo falou que ia ministrar? Eu já estou ministrando. Eu só vou ler para você aquilo que eu já falei. Eu só vou provar para você aqui nas Escrituras tudo que eu estou falando para você. Para que não, isso aí é o entendimento que o apóstolo Rogério tem. Não, é o que a Bíblia diz. E isso aqui só pode ser vivido através da fé. O meu justo viverá da fé. É da fé que se vive com Deus, não é do natural. Se você quiser viver do natural, pouco vai desfrutar de Deus. Você tem a fé salvadora, você crê que Jesus morreu por você, amém, que vai voltar, o arrebatamento da igreja, ou sei lá como você crê. Mas você crê que Jesus morreu por você e que vai te levar à eternidade um dia, seja na morte, seja na vinda dele? É uma fé, com certeza, parabéns para você. Mas eu acredito que você quer evoluir. E se você deseja evoluir, o caminho é esse aqui. Efésios é o livro da espiritualidade. Você quer conhecer sobre espiritualidade? Leia o livro de Efésios. As revelações que o apóstolo Paulo teve e passou para a igreja. E eu quero dizer mais para você, hein? Presta atenção que eu vou te falar. A igreja de Éfeso é considerada, perante os estudiosos da palavra de Deus, a igreja da época, que era uma das mais espirituais, diferente da igreja de Corinto, que era muito problema. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja muito espiritual. E olha a recomendação do apóstolo. Efésios 1,18. Eu oro, ele orava, a partir do 16 aproximadamente, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, os olhos do vosso espírito, os olhos do homem interior, que você venha expandir tua visão, crescer, seus olhos venham ser iluminados. Você já ouviu falar nos Illuminati, né? É uma palavra em inglês que significa iluminados. Os Illuminati, está aí nas redes sociais, muitos falam, né, de um grupo de pessoas e tal, enfim, são os Illuminati, os iluminados. Mas eu quero dizer para você que iluminados são aqueles que são iluminados pela luz que é Jesus. Esses são os verdadeiros iluminados. Eu sou um iluminado e você também. A partir do momento que eu aceitei a luz que é Jesus, eu já recebi a iluminação. Mas e aí? Eu estou aqui com 5 lâmpadas fortes aqui nesse estúdio, iluminando para que eu venha fazer
acontecer essa programação. Se eu quiser mais iluminação, eu vou colocar 10 lâmpadas, 20 lâmpadas, e assim por diante. Quanto menos lâmpadas eu tiver, haverá menos luz. A escuridão vai tomar esse ambiente. E quanto mais luz eu produzir nesse ambiente, mais iluminado será. Então, nós somos a luz do mundo, já. Mas nós podemos crescer em iluminação. Por que os cristãos evoluem e outros não? Porque alguns ficam correndo atrás da bênção e outros, a bênção corre atrás deles. Qual a diferença? Aonde está a diferença? A diferença é a iluminação. Teve uma época da minha vida que eu vivia correndo atrás de bênçãos. Porque me foi ensinado assim. E eu aprendi mesmo. Eu corria atrás da bênção. Eu fazia tudo para que a bênção fosse alcançada. Eu que corria atrás dela. E parecia que ela corria de mim. E eu corria atrás dela. E isso durou alguns anos da minha vida. E eu tenho más recordações de um cristianismo pobre, um cristianismo de pouca iluminação, um cristianismo de mente fechada, um cristianismo sem muita espiritualidade, muito desejo, mas pouca espiritualidade, muita leitura bíblica, mas pouco discernimento, muita aplicação para fazer a obra do Senhor, mas pouca ação para que Deus fizesse a obra em mim. E a primeira obra que Deus quer que você faça não é externa, não é pregar, cantar, fazer o que tiver que fazer com relação a expandir a pregação do Evangelho. Não é essa a primeira obra, não. A primeira obra é você. A primeira obra sou eu. Transformai-vos. O apóstolo fala, você deve se transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro você tem que se transformar, buscar a se assemelhar a Cristo. Cristo é o modelo para que nós venhamos nos espelhar nele, buscar paz de Cristo, buscar a segurança, a fé, buscar o equilíbrio, buscar a maturidade, buscar uma fé inabalável, buscar, na verdade, entender sobre esse poder que está em nós, já está em você, só precisamos aprender a usar, porque o Espírito Santo está em você. Então, eu vou ler rapidamente alguns versículos que foi a base da palavra que eu dei para você agora. E com isso que eu falei para você, nós vamos reinar em vida. Reinar em vida é reinar em vida. Jesus é rei, eu sou filho dele, eu fui chamado a reinar. Eu fui chamado a reinar, reinar sobre o sistema. Reinar é ter domínio. Reinar é governar as circunstâncias. O pau está torando aí no mundo. Algumas pessoas estão padecendo aqui, ó. Eu não estou nem falando da enfermidade. Eu estou falando na mente. Tem pessoas que estão padecendo na sua mente. Ela está desesperada. Mas nem doença ela ainda sofreu. Mas ela já está desesperada. O pânico tomou conta dela. Porque o medo é uma desgraça.
O medo é uma desgraça que assola a vida do ser humano. Mas aqueles que reinam em vida já entenderam, foram iluminados como se livrar do medo. O amor a Deus lança fora todo medo. Todo medo. Eu não estou me referindo ao medo do leão, medo da serpente, como um sinal de se prevenir. Não. É medo do amanhã, medo do que está acontecendo no mundo. Ai, meu Deus, ah, Senhor, e agora? Nós estamos vendo inúmeras pessoas, praticantes do cristianismo ou não, desesperadas, apavoradas, porque elas vivem no natural, elas vivem nos 5 sentidos. Mas se você entender isso aqui, ó, eu vou ler o capítulo aqui 2, eu vou ler o 1 também, capítulo 1 de Efésios. Presta atenção. Para você que vive correndo atrás de bênção, tá? Você precisa entender que é a bênção que corre atrás de você. Não é você que corre atrás dela. Você simplesmente se apodera dela pela fé. Diz aqui, Efésios 1:3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos tem abençoado já. Eu não serei abençoado, eu sou um abençoado. As bênçãos correrão atrás de mim. É assim que está escrito lá em Deuteronômio também 28. No versículo 4, ele me escolheu. Ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu. Foi ele que nos escolheu para sermos abençoados. E ele já nos abençoou. O versículo 5. Ele nos predestinou também. Tem que entender essa predestinação aqui. Existem várias linhas sobre isso. Eu acredito que a predestinação foi feita por ele. Ele me predestinou. Mas eu preciso levar isso adiante. Porque senão eu posso me perder. E eu me perco daquilo que Deus preparou para mim. É dessa maneira que eu creio. Mas esse não é o tema dessa live. Então, versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos adotou como filho. Você é filho de Deus. Você não é um pobre miserável, cego e nu, um pobrezinho coitado que anda por esse mundo. Não! Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu pareço com o papai. Nós somos filhos de Deus. Então ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nos criou para o seu louvor. Para que você foi criado? Para o louvor da glória de Deus. Deus quer ser honrado através de você. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos criou para louvor dele. Então ele quer abençoar, ele quer agraciar, ele quer capacitar cada dia que você viva nessa vida em alto nível. E não se achando um pobrezinho coitado, rastejando pela terra como sinal de humildade. Não, não é nada disso. A humildade está no seu interior e deve ser expressa. Mas não é um estilo de vida na terra, na sociedade, que expressa isso. Então ele te predestinou para ser abençoado. Ele quer que você venha florescer como um jardim bem regado. Ele quer. Então aquilo que você crê é o que vai acontecer com você. Se você crê que essas bênçãos não são para você, você não vai desfrutar nunca. Tá? Então, o versículo 7, Efésios 1:7, nos perdoou em Cristo,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Eu costumo dizer, quando eu prego sobre isso, que Jesus não vai perdoar mais ninguém. Jesus não vai perdoar você mais. Por que ele não vai perdoar? Porque ele não faz isso duas vezes. A obra já foi consumada. Ele não vai morrer de novo por você para perdoar seus pecados. Ele já te perdoou. A obra que era para ter sido feita por Jesus já foi feita. E agora, qual é a minha participação? Arrependimento. Arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Se arrependa e entre no perdão. O perdão está para todos. Para mim, para você e para o mais vil pecador. O perdão já foi estabelecido. Mas só se entra nele através de arrependimento. Ao invés de você entrar na presença de Deus, quando você fizer alguma coisa que a sua consciência te cobre, em vez de você entrar, oh meu Deus, me perdoa. Não. Você entre arrependido e diga, Senhor, eu estou aqui. Eu me arrependo do meu pecado. E se foque no seu arrependimento. E o perdão já está. Já está consumado o perdão. Mas ele só passa a vigorar na nossa vida quando nós nos arrependemos. Então eu não sei quantas vezes vamos ter que nos arrepender no decorrer da nossa vida cristã. Você falhou aqui, falhou ali, errou, sei lá o que aconteceu. Se arrependa e saia do erro, porque o perdão já está. Vamos lá, adiante. Nos revelou o seu mistério. O versículo 9. O versículo 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O mistério. Que mistério? Cristo. Deus nos revelou o seu mistério. Os mistérios do reino foram revelados a nós. Jesus falou sobre isso. É chegado a vós o reino dos céus. Pedro, eu te entrego as chaves do reino. Chaves é para abrir portas. E só tem chaves quem tem autoridade sobre aquilo, sobre o local. E no reino eu preciso exercer autoridade. As chaves são os princípios, são as promessas, são as chaves do reino. O mistério é Jesus. Jesus é o mistério de Deus revelado. Que mistério? A palavra. O mistério que estava oculto com Deus na eternidade e foi revelado aos homens. Mas que mistério é esse? A palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra que se encarnou. Ele é a palavra que se transformou num homem. E aqui na terra ganhou o nome de Jesus. Esse é o mistério de Deus revelado ao homem. A palavra viva. A palavra que se fez carne. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é a palavra em ação. Jesus é esse verbo. A palavra é em ação. A palavra foi liberada no ventre de Maria. E ela se achou grávida. E Jesus nasceu. Nasceu quem? A palavra. A palavra nasceu aqui na terra. Esse é o mistério revelado. Essa palavra que eu estou liberando para você aqui é Jesus. Ela é Jesus. E ela está entrando em você. Através dessa palavra, ela se transforma no espírito e vida. E eu ganho fé. E eu passo a viver isso aqui, Presta atenção. Presta atenção.
Eu vou pular aqui para o capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 5. Para a gente fechar essa palavra nessa noite. Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos, pecados, descendência de Adão, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente, Ele nos uniu a Cristo. Na cruz, eu e você estávamos ali, através de Cristo, unido a Cristo. Assim que Deus viu. Deus me viu no corpo de Jesus também, meus pecados, meus delitos. E assim fomos sepultados com Ele. Ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é um estado em fé. É um estado de consciência em fé. Você usa a sua consciência, não é a razão natural. Não é o intelecto que você usa. Quer dizer que eu ressuscitei com Cristo? Mas como que eu ressuscitei com Cristo? Se eu estou aqui vivo. Isso é a razão, é a alma, é o intelecto. Os filhos de Deus não foram chamados para viver assim. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Então eu sou um morto, Adão, sepultado, corpo de Adão, sepultado, a velha criatura, ressuscitei para uma nova vida, está aqui, capítulo 2, versículo 6. E juntamente, preste atenção nessa palavra, juntamente, o versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente, unido, pela graça sois salvos, e juntamente, repita, juntamente, é isso mesmo, unido a Cristo, juntamente, Deus nos uniu a Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos assentar no trono, nos entronizar. Em Cristo fomos entronizados. Em Cristo nós fomos colocados em posição de governo, em posição de reinar em vida. Através da fé, do sobrenatural. É assim que Deus nos vê. E é assim que eu tenho que me ver. Nós estamos aqui na terra, fisicamente, com os 5 sentidos, a alma. Mas essa é a vida do homem natural, que nós também temos que estar aqui vivendo, em práticas, trabalhando, nos alimentando, temos que fazer atividades naturais, usando os 5 sentidos, com certeza. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, eu não posso viver com a mente. Eu tenho que viver na fé. É a fé que me projeta. É a fé que faz as bênçãos correr atrás de mim. É esse estado. É um estado de consciência espiritual. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Quer dizer, então, que eu sou um ressurreto. Eu sou um ressuscitado em Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Romanos 5,17. Para fechar, nós vamos parar por aqui. E eu quero orar com você. Romanos 5,17. Presta atenção. Se pela ofensa de um, eu vou trocar a palavra ofensa por pecado. A palavra ofensa aí é pecado, é transgressão, é erro. Ofendeu a Deus. Se pela ofensa, se pelo pecado de um,
Adão, se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte reinou através de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça, abundância de favor. A abundância de favor é a graça. Você precisa entender isso. Eu vivo a graça de Deus, não é mérito meu, é fé. Eu me apodero da graça multiplicada. A abundância da graça é para mim, em todas as áreas: saúde, família, finança, o melhor da vida. Você tem que expandir sua consciência. Se você viver pensando na tragédia, na doença, na miséria, na pobreza, na ruína, isso sobrevirá sobre a tua vida. Porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao que você tem dentro de você, é o que vai ser lhe dado. Se os seus pensamentos é de derrota, de dúvida, de insegurança, de medo, de doença, pessoa que vive o tempo todo falando, pensando, preocupada com a doença e tal, e fica remoendo, só problema, é isso que virá sobre você. Você está semeando na sua própria vida essa semente do mal. Ao que tem, se lhe dará. O que você tem dentro de você? É amor? Lhe será dado amor. Ao que tem dentro de você é fé? Então as vitórias virão sobre você. É dúvida? Então você vai perder as vitórias. Você vai perder as bênçãos. Você vai deixar de conquistar muitas coisas por causa da dúvida. É o ódio que tem dentro de você? Então o seu coração vai viver em fel de amargura. Doenças vão vir sobre você, porque ódio, rancor, mágoa produz doença. Amor, alegria, paz produz saúde. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é de dentro para fora. É uma mudança de mentalidade. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, eu convoco você a entrar pelo caminho da ressurreição e de estar entronizado em Cristo. Cruz, Adão foi morto na cruz, já passou. O que Jesus fez na cruz já me beneficiou, matou Adão e o sepultou. Agora eu ressuscitei e eu estou entronizado com Cristo. É o nível mais elevado. Mais elevado. Então o Evangelho não é o foco na cruz. É o foco na ressurreição. A igreja nasceu na ressurreição. Ela não nasceu na cruz. Na cruz foi morto Adão. Foi pago o pecado. E a igreja nasceu na ressurreição. Nós nascemos para uma nova vida. É assim que está escrito. Então entender essas 4 etapas do plano da salvação é importantíssimo. Ninguém está aqui desmerecendo o que aconteceu no processo, de maneira nenhuma. Pelo amor de Deus. O que Jesus fez na cruz, aplaudimos a nós mesmos, porque se ele não tivesse morrido, Adão ainda estaria reinando na nossa vida, a natureza adâmica, mas Adão ficou morto. Então agora é nova vida. Então feche os seus olhos, pega o copo com água. Nós vamos estar orando e nesse momento essa água vai estar sendo consagrada. Eu quero orar para que você venha aprender, ser iluminado
pela palavra e decida entender mais sobre isso. Iluminado os olhos do vosso coração, para que você reine em vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela revelação da tua palavra. Eu te agradeço porque o teu Espírito está, meu Deus, reinando em nós. O Senhor é o Espírito e o Senhor reina através de nós aqui nessa terra. O Senhor veio morar no nosso espírito e a partir de então nós nos tornamos autoridades. Então, meu Deus, esta pessoa que me ouve, esta pessoa, meu Pai, que o diabo tem feito, meu Pai, atrocidades na vida dela, porque ela não tinha entendido que ela foi chamada a reinar, ela foi chamada para dominar, ela foi chamada para exercer autoridade no teu nome. Meu Deus, eu oro pela vida desta pessoa, para que os olhos dela sejam iluminados, para que a vida dela seja iluminada, e ela venha florescer como um jardim bem regado, e ela venha andar sobre as crises, não somente essa que o mundo está passando, mas se porventura acontecer outras coisas na vida dela, que ela venha aprender a reinar sobre isso, reinar sobre as obras das trevas, reinar sobre a doença, não tendo uma mente doentia, não tendo uma mente focada em doença, mas uma mente de saúde, uma mente de prosperidade, uma mente de amor, uma mente de paz, de bondade, de alegria, de gozo, uma mente que venha produzir no nosso espírito uma novidade de vida, uma verdadeira ressurreição. E assim, meu Pai, as obras das trevas, as obras do diabo não terão espaço aonde há luz. Aonde a luz chega, as trevas se retiram. Aonde a luz está, as trevas não podem ficar. Então, meu Deus, eu libero luz sobre a vida desta pessoa. Eu declaro: haja luz. Haja luz sobre a vida dela, que a sua família seja iluminada, que a sua saúde seja iluminada, que as suas finanças sejam iluminadas e que a sua vida espiritual seja de glória, já aqui nesta terra, que venhamos reinar em vida, que venhamos ser a verdadeira manifestação da glória de Deus nesse mundo, porque fomos chamados para, meu Deus, manifestar a tua glória. Então, meu Deus, eu oro, eu anulo toda a intenção maligna de bloquear a mente, a vida desta pessoa, que ela venha se levantar com uma autoridade. A partir de hoje eu vou entender sobre esse assunto, a partir de hoje eu também vou reinar em vida, eu vou prevalecer contra as obras malignas, eu vou reinar sobre as obras do diabo. O ataque de Satanás não vai me derrubar, não vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha família, contra aqueles a qual eu tenho autoridade sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus, haja luz sobre a vida desta pessoa que me ouve. No teu nome, eu assim declaro, em nome de Jesus. Amém, e assim seja. Haja luz sobre essa água, que a bênção de Deus, que a glória, o poder esteja sobre esta água. E ao beber, essa treva que está na sua vida, seja nos seus pensamentos ou no seu físico, ela será arrancada, em nome de Jesus. Beba, beba com fé, e essa água vai penetrar, porque a água é o símbolo da palavra, que lava, e a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, espírito e carne. Essa água vai penetrar em você,
e vai limpar, expulsar todo o mal, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia abençoado, mais uma noite com você, e parabéns por você estar aqui juntinho comigo. E eu só peço que você compartilhe para que essas mensagens cheguem a lugares distantes, a pessoas que estão precisando ouvir, a pessoas que querem crescer, querem ajuda espiritual. E esta mensagem é um divisor de vida, antes e depois, tá? Que você possa somar, que você possa fazer o ID acontecer, apenas compartilhando. Um clique, você vai compartilhar. Você curta, você pode se inscrever também no nosso canal, Igreja Sevim Catedral da Fé, tá? E saborear as delícias que tem lá. Inúmeras mensagens que é um verdadeiro banquete para o seu crescimento espiritual. Reine em vida. Esse é o chamado. Deus te convida a reinar em vida através de Jesus. Vá lá ao canal da Mariana Dobbs também e você vai desfrutar de lindos louvores de adoração. Mariana Dobbs Oficial. E eu vou deixar você com este louvor maravilhoso, lindo, de adoração. E até amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, um bom sono para você, em nome daquele que vive para todo sempre. Shalom. Sou acordado por ti pela manhã, dizendo: filho meu, vem me celebrar, pois as minhas misericórdias se renovarão. Hoje é um novo dia que eu te preparei. Então eu vou subir.